gente! Oiê! E aí, pessoal, nós estamos aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o processo de construção do nosso espetáculo online Reconstrução. Foi a forma que nós encontramos de fazer isso acontecer da maneira mais segura. Com qualidade também, para nossa produção, para nossa equipe, para todos os alunos, que vai ficar acessível para todo mundo, vai ficar acessível no YouTube aqui, né, no nosso canal. Todo mundo vai poder ver em qualquer momento, a qualquer hora em casa. Esperamos todos vocês para a estreia, que vai ser no dia 6, domingo, às 5 horas da tarde, para vocês assistirem e sentirem essa emoção junto com a gente da estreia. Depois ele vai ficar disponível aqui, a gente vai poder ver e rever a qualquer hora que a gente quiser. Não só nós, como todo mundo, que fez pela segurança, porque a gente fez tudo realmente como a gente tem agido desde o começo da pandemia, né? A gente se manteve no online, a gente, quando pôde voltar, a gente seguiu todas as regras. Então tudo foi feito de maneira bem rigorosa. E a gente achou que não poderia ser diferente, né, a nossa produção. Então a gente fez dessa forma. Cada turma no seu horário. E também tudo foi feito em espaço aberto, né? As coreografias que foram feitas dentro de um espaço, que no caso foi o casarão aqui, em Venceslau, todas com máscara. O tempo todo, na verdade, todos os nossos alunos usaram uma máscara, que foi uma coisa que a gente pensou muito quando a gente ia fazer. A gente, como professor, como coreógrafo, a gente tava assim, ai meu Deus, como que vai esconder a expressão? No vídeo já é tão difícil, né? Porque assim, emoção. Muito difícil. E assim, no palco tem a emoção da hora, né? Das luzes, do figurino, tem a emoção da música, tudo tá acontecendo ao vivo. Então no vídeo precisa ser redobrado, porque a gente tá através de uma tela, né? E também não tá sendo na hora. Vai ser gravado, produzido e depois transmitido. Então a gente pensou isso, como que a gente vai colocar máscara nelas e esconder a expressão e tudo mais. E aí, graças a Deus, a gente achou as máscaras transparentes, que manteve a proteção delas, a segurança delas, da equipe, nossa, né? E garantiu a expressão. Ficou um resultado super legal, dá pra ver o sorriso, o olhar de tristeza quando precisava ser tristeza, o olhar de revolta quando precisava ser revolta. Então, toda a expressividade que a gente precisava em cada coreografia, ela aconteceu. Agora um pouquinho sobre o tema, né? Reconstrução. No online, assim, foi bem difícil no começo, até todo mundo se adaptar. Na verdade, foi bem difícil o tempo inteiro, né? No começo, a adaptação, tanto delas, das mães que envolveram, né? As mães também precisavam estar envolvidas para ligar computador, celular, tablet, tá lá com a internet conectada na hora, as crianças para tentar entender como que era o movimento dentro de casa, que elas não podiam fazer tudo porque não tinha o espaço que elas tinham na sala. Nós também, não só minha, né? Mas nossa adaptação também, a gente precisou aprender a mexer com os aplicativos, escolhemos qual era o melhor para todo mundo. As internets, né, que uma conectava, a outra caía, e a outra não via, e a outra não ouvia, mas no fim deu tudo certo. E também no começo, né, foi tudo isso, e depois aconteceu que foi enjoando, que ninguém aguentava mais aula online, nem do balé, nem da escola, e juntou tudo no online e ficou super sobrecarregada, a gente teve que se redobrar para atrair as crianças e manter elas nas aulas. Mas agora, graças a Deus, a gente pôde voltar e a gente conseguiu vencer mais essa etapa da nossa vida. É isso aí. Ai, cara, eu não gosto de falar. Pode ficar na sua. Vamos falar mais três juntas? Foi, muito. Tá bom, pra mim como mãe, né, o meu lado como mãe, vivenciar esse momento da pandemia e do online foi muito desgastante. Eu acho que é a palavra que define, né? Porque o Cadu é filho único, eu moro em apartamento, e aí ele perdeu o convívio com os amigos, e na escola, e com crianças, né? Então no começo ele ficou muito estressado, mudou totalmente o comportamento dele, e principalmente no começo, que nós ficamos isolados mesmo, em casa, no apartamento, ele ficou sem ver ninguém, e aí foi muito difícil. E depois voltei a ver minha mãe, minha irmã, voltei a ver as meninas, e ele voltou a conviver com algumas pessoas, foi amenizando, né, assim, o emocional dele. Mas até hoje é difícil, né, até hoje ele sente muita falta dos amigos, ele sente falta da escola. Em relação às aulas online, como ele tem 4 aninhos, eu não me preocupei tanto em relação à matéria, em relação a aprender. Então ele continuou estudando onde ele estava, ele entrava nas aulas mais para ter o contato com os amigos, para ver os professores, mas eu não me estressei em relação à matéria, porque para mim também estava desgastante, para mim também estava estressante, né, perder tudo que a gente perdeu. Então eu falei, acho que
foquei mais na saúde mental e deixei um pouquinho da matéria, porque ele é novinho, né? Então eu consegui fazer isso. Mas eu sei que para as mães que têm filhos mais velhos, isso foi muito difícil, né? Continuar com a mudança toda, com o emocional abalado e ainda precisar ensinar os filhos a alfabetizar os filhos. Então eu acho que foi um ano muito difícil, desafiador e desgastante. Mas ao mesmo tempo eu vejo que os pais voltaram para casa, né? Muitos pais que trabalhavam fora acabaram ficando mais com os filhos. Então eu acho que o convívio familiar aumentou nessa época. Então, como tudo na vida tem seus pós e contras, acho que é isso. Muito bem. No começo da pandemia, quando parou tudo, eu fiquei o tempo todo em casa, né? Dando as aulas online, tudo em casa. E aí eu eu me encontrei como dona de casa de novo, assim. Porque eu tive que voltar a fazer comida, que fazia muito tempo que eu não fazia, né? Cozinhar, cuidar mais da casa, dar mais atenção pro marido e pro filho, assim. E depois eu fui pra outra cidade ficar com os meus pais. Passei a quarentena o tempo todo com eles lá e também, porque a minha vida era muito corrida. Não é muito corrida. A minha vida é muito corrida. Então eu só entro, oi mãe, tchau mãe, oi pai, tchau pai. E nesse período eu pude ficar mais com eles, com meus irmãos também. Então eu pude conviver mais e ver mais a minha família, coisa que fazia muito tempo que a gente não curtia, assim. Era esporadicamente e aos fins de semana. E é isso, e foi muito importante, eu acho. Que teve essa coisa que foi importante de ser... Essa reaproximação. Dessa reaproximação. Essa oportunidade de estar com a família, pra mim foi a melhor coisa. É isso aí, pessoal. Obrigada pela atenção de todos. E aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Com certeza foi um momento muito difícil pra ela, né? Teve que se reinventar mesmo. Então, a todo momento ela chamava eu e meu irmão pra dar uma ajudadinha, tirar aquela dúvida. Mas agora, depois aí de uns meses, ela tá manjando mais na internet que a gente. Agora somos nós que tiramos as dúvidas com ela. Mas foi muito legal de ver isso, de poder acompanhar o trabalho dela mais de perto também. Que há muito tempo que eu não estava presente assim, né? Então, ver o cuidado dela com cada um dos alunos. Mesmo estando tão longe, ela conseguia transmitir o conhecimento dela, o carinho para cada um. Então, isso também dava um gasto para nós quando ia dar aula, né? Sim. Isso aí. Muito bem. Então, gente, é sobre basicamente tudo isso que nós falamos, que eu tenho certeza que não é diferente, muito diferente do que todos vocês que estão assistindo a gente viveu durante esse período. E aí a gente chegou então à ideia de juntar todos esses sentimentos e todas essas experiências e contar através de dança, através desse videodança. Minha mãe, né, a diretora aqui da nossa academia, ela falou desde o começo que ela queria que chamasse reconstrução. E a gente, desde o começo, adorou a ideia, porque a gente acredita muito nisso que foi falado. Eu acredito muito numa reconstrução de dentro para fora. Inclusive o nosso folder, né, o nosso pôster de divulgação é uma bailarina, né, e uma bailarina dentro de casa e uma porta com um feixe de luz iluminando ela, para mostrar que essa luz ela tava vindo de fora, que tudo que aconteceu fora, que foi ter que parar, ter que ficar, trouxe uma luz para dentro, né? Então a gente estava sempre o tempo todo pensando no exterior, nas preocupações do trabalho, na rotina, no que a gente tinha que cumprir, entregar, e aí de repente a gente teve que focar no interior, que foi o que a Alice falou, tipo, Parar e olhar pra dentro. Parar e olhar pra dentro, eu comecei a cuidar mais de casa, eu também, né, eu sou recém-casada e também trabalho um monte, não trabalho na mesma cidade que eu moro, então eu tive a oportunidade de conviver muito mais com o meu marido nesse período, foi muito bom e acredito que todo mundo passou por isso. E a gente vai falar sobre esses sentimentos. Então a gente vai falar sobre essa rotina que a gente vivia acelerada antes, né? O nosso curto, ele começa falando sobre isso, começa com a bailarina aqui, tia Jenny, mostrando essa agonia que a gente vivia sem perceber de ter que cumprir a rotina de acorda, se arruma, trabalha, leva a filha na escola, vai pra correria do dia a dia, chega em casa e tudo do mesmo jeito. E aí, de repente, tudo teve que parar. E aí vem os sentimentos que ninguém soube decifrar muito no começo, né? Na verdade, a gente negou um pouquinho no começo, depois a gente bateu uma depressão de perceber a profundidade de tudo. E aí, o que a gente vai fazer, então, com isso que a gente tem, com essa situação que a gente tem? Então, aí, a partir disso, acho que veio esse olhar de outra perspectiva. Calma, o mundo precisa de pausa. E aí vem essa nossa coreografia, que vai ser a pausa. Então, já que eu tenho que ficar aqui, eu posso olhar com outros olhos. Não vou ficar desesperada porque eu não posso mais sair pra trabalhar, ou porque eu tenho que ficar em casa. Então, o que eu posso fazer com essa oportunidade, né? E aí veio as coisas que nós buscamos pra passar o tempo, que foi
ir pra cozinha. Não, na verdade, isso aí foi contextualizado com as crianças, né? Isso, A exatamente. gente voltou e a gente fez umas 1000 perguntas para as crianças. É, perfeito. E elas falaram todos os sentimentos, de todas as formas, o que foi, quem tinha medo, quem tava com curiosidade para saber o que era o corona, porque tem gente que não sabia nem o que era o corona, e elas queriam descobrir, queriam entender sobre a doença, ou né, sobre esse vírus. Foi tudo novo, né? E a gente fez essa escuta com elas, né? Isso. Todos os Então professores elas participaram bastante dessa ativamente construção. dessa construção, né? Da construção da reconstrução. Né? Todos os professores perguntaram, igual a Liz tá falando, a gente conversou com eles pra ouvir isso que nós contamos pra vocês aqui, dos nossos sentimentos, a gente ouviu deles também. Então, né, com todos, desde as pequitiquinhas de 3 aninhos até as adultas, contaram pra gente como que foi passar por isso, né? E o que a gente ouviu foi isso, né? Falavam, tia, a gente... Só comia, é. Eu fiz muito TikTok. TikTok. Slime. O tal do tie-dye, que todo mundo, se não usou, se não fez, usou, né? O slime. E o slime. festinha de quem não passou o dia inteiro de pijama? Pijama. Um dia inteiro de Nossa, pijama. cozinharam um monte, aprenderam. Quem não enjoou da aula online, quis jogar o caderno no chão e sair Nossa. correndo? A saudade dos Várias amigos. Saudade dos amigos. Então a gente, o começo do nosso curta fala sobre isso, né? Começa falando sobre essa rotina muito acelerada que a gente estava vivendo. De repente tivemos que parar. Podemos olhar de outra perspectiva. E o que nós vamos fazer para passar esse tempo então? E daí veio, né? A festa de pijama, o slime, a aula online, o tie-dye, o TikTok, a ficar na cozinha, né? Comendo ou cozinhando. E aí também a reaproximação das famílias, que foi isso que a gente falou aqui, que é um momento muito bonito, uma coreografia muito simples, mas com muito sentimento, que a gente colocou para dançar mães e filhas e irmãs que dançam na nossa escola. Então, mães e filhas que dançam estavam juntas nessa coreografia e irmãs que dançam estavam juntas nessa coreografia para falar exatamente sobre a oportunidade que nós tivemos de dançar em casa junto com a nossa família, de aprender junto com a nossa família, igual a Rafa. Minha mãe estava dando aula e ela chamava a gente para ajudar ela. A Lid, minha irmã, que ficou ensinando o Cadu a estudar, né, junto com ele. Então todos nós vivemos isso. E além de tudo, poder estar perto, né, poder passar mais tempo, abraçar, beijar. Então a gente falou sobre essa aproximação também, né, que teve. E aí, né, um momento muito bonito, que é o tributo, que uma coreografia que a gente preparou especialmente para as vítimas da Covid-19, para todo mundo que perdeu alguém, que foi um momento, né, acompanhar as notícias, ver tudo que estava acontecendo no mundo, com certeza foi muito triste. Então a gente preparou essa coreografia com muito carinho, né, como uma homenagem mesmo a todas essas vítimas, a todas essas pessoas, famílias que ficaram, né, que perderam alguém. E aí com isso veio também, né, teve toda essa parte positiva, teve também muita saudade, muita tristeza, né, que tem a coreografia que fala sobre a saudade de encontrar as pessoas, a saudade de estar perto. Logo depois tem a que fala sobre a ansiedade, né, que acredito que todo mundo teve momentos de ansiedade, de como que vai ser, o que eu vou fazer, o que vai acontecer da minha vida, como que vai ser minha escola, como que vai ser o meu trabalho. Vários sentimentos que a ansiedade envolve, né? E a loucura, quem não deu uma surtadinha, não viveu essa quarentena direito. Várias surtadas. Então a gente tem uma coreografia também que fala sobre a loucura, né? Muito, muito legal. Todas essas coreografias ficaram muito legais. E aí o quanto a arte nos salvou nesse momento. O quanto todos nós, por menos que gostasse ou admitisse que gostasse, foi salvo pela arte em algum momento. Ou porque leu um livro, ou porque assistiu um filme, ou porque ouviu uma música, ou porque fez aula de balé, fez aula de pintura, fez aula de artesanato, fez tie-dye, tudo isso é arte. Então a gente foi salvo pela arte nesse momento difícil, que foi o que a gente encontrou para reabastecer nosso sentimento, né? Reabastecer o que tem de bom, que a arte é isso, né? A arte é visceral, então ela reabastece os nossos corações, ela faz com que a gente tenha um lugar de pertença ou até de fuga às vezes. E aí tem a coreografia que fala sobre a arte salva, e aí a gente fez uma alusão, né, sobre o ar te salva, que foi o ar, né, os respiradores, todo o problema da pandemia, e o quanto a arte nos salvou. E aí a partir daí a gente falou sobre a esperança, né, sobre
sobre a fé, que a gente precisou muito de ter fé, né, pra passar por esse momento. Ter fé em Deus, ter fé na vida, ter fé que ia passar, né. Daí tem então uma coreografia que fala sobre isso também, né, sobre o Let It Be, sobre o Deixe Estar, sobre o vivo momento. Nós ouvimos muito isso das alunas quando nós perguntamos, que elas aprenderam muito a viver o presente, a viver o momento. Então, deixe estar, sem pensar muito nas preocupações, que foi algo muito difícil. Então, a fé ainda é, com certeza, e a fé tem que estar muito presente sempre, né? E nesse momento, ela foi, assim, totalmente indispensável. E foi engraçado porque a gente se viu longe, né? A gente, independente de religião, nós estivemos longe do templo, né? Dos templos, que é onde a gente vai buscar a Deus, né? E a gente teve que trazer esse tempo pra dentro de casa. Então, viver essa fé pra não permitir que a gente desanimasse, né? Perdesse a esperança. Aí a anunciação a possibilidade de poder voltar, mesmo que com as restrições, né? Com tudo que a gente já falou aqui no começo, todos os cuidados, mas de certa forma poder ver o ar, ver o dia, ver as pessoas que a gente ama foi tão importante, né? Todo mundo acho que passou pela cena de ver, querer abraçar, e ai meu Deus, aí dá aquele abraço assim, né, de longe, mas querendo ou não já foi algo muito importante. Aí a esperança, né, que a gente trouxe no Here Comes the Sun. Essa esperança de que nós estamos vivendo até hoje, que nós temos que ter até hoje, de que, né, ainda não passou, mas de que as coisas vão melhorar cada vez mais, se Deus quiser, né, e que a gente precisa viver isso. E aí, por fim, acho que a mensagem final, né, de tudo isso que a gente viveu, é que precisa ter mais amor, a gente precisa ser o amor que a gente quer ver, né? Ser diferente para ter um mundo diferente, para que as notícias da televisão que a gente vê, que a gente tá tão cansado, né, todo dia, mudem, a gente precisa começar mudando aqui. Então, haja mais amor a começar em mim, né? Que eu acho que o que a gente deseja para todo mundo e para nossa sociedade. E é a mensagem que a gente queria deixar de tudo isso que a gente viveu. E é isso, e a gente também queria, né, que vai ter, estaremos falando sobre isso, que a gente aprendeu muito e ouvimos isso dos alunos, que assim, a pandemia, esse vírus fez com que a gente encarasse uma coisa que é muito difícil para todo mundo, que é a morte, né? A possibilidade da morte, tanto nossa e principalmente das pessoas que nós amamos. Então a possibilidade de perder as pessoas de uma forma com que a gente não tivesse nem a oportunidade de se despedir. Foi algo muito triste, né? E aí a gente percebeu que talvez o nosso maior medo, ele não é da morte, mas ele é de não ter vivido. Então, que essa possibilidade de estar tão perto dessa, né, dessa verdade que é a única certeza da vida, que é a morte, mas que mesmo assim a gente evita tanto, né, falar e pensar sobre, e a pandemia fez com que a gente estivesse muito próximo disso, trouxe, acho que isso. Então eu quero ter a chance de viver com quem eu amo, de fazer o que eu amo, de estar perto de quem eu amo, pra quando esse dia chegar, né, eu ter vivido. E então viva como quem soube que vai morrer e morra como quem um dia soube viver. Que é a nossa mensagem finalzona pra fechar com chave de ouro. É isso aí, galera. É isso, gente. A gente espera vocês no dia 6 às 5 horas da tarde, 17 horas, pra assistirem junto com a gente, viverem essa emoção. Tá sendo muito diferente pra gente, né? A gente totalmente novo, a gente também não sabe o resultado, a gente vai ver o resultado final junto com vocês, né? Todas as professoras produziram as coreografias e não sabem como vai chegar. Claro que planejamos como a gente queria, né? Mas o resultado final só no domingo mesmo, no dia 6, junto com todo mundo. Então, se inscreve, curte, compartilha, manda pra todo mundo. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais curtidas, mais compartilhamentos, mais relevante fica o canal e mais o nosso vídeo vai chegar pra todo mundo. Eu acredito que você também acredita que é uma mensagem muito legal que vale a pena todo mundo assistir. Então, manda, envia pra gente bombar.